E aí, meus amigos, meu nome é Leonardo Torres e hoje iremos tratar do que? Da Lei Complementar 491 de 2010. É uma lei estadual que trata do regime disciplinar dos servidores públicos civis estaduais, servidores públicos civis aqui da Bela e Santa Catarina. Muito bem, essa lei aqui, gente, ó, Lei Complementar 491 de 2010, ela cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do estado aqui de Santa Catarina. Gente, essa lei é uma lei curtíssima. Aliás, se você compara com outras leis, é uma lei que não é tão grande. Curtíssima é exagero, tá? Mas enfim, é uma lei que não é tão extensa, ela tem 80 artigos. Humanamente impossível tratarmos de todos eles, mas os principais que representam a essência da lei nós iremos tratar. Legal, gente? O primeiro ponto é o seguinte, ó. O que é o poder disciplinar da administração pública? A gente não se esqueçam que a administração pública ela possui vários poderes. O que são poderes da administração? São instrumentos que a administração pública possui para atuar. São verdadeiras ferramentas de trabalho que a administração pública possui. E esses poderes da administração a colocam num patamar de superioridade se comparada a um particular. Legal. Tem o poder de polícia administrativa, tem o poder regulamentar, tem o poder vinculado, o poder discricionário, tem o poder hierárquico e o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar da administração pública? É o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades administrativas a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Poder disciplinar da administração, eu repito, gente, é o poder que a administração pública tem de aplicar o quê? Penalidades administrativas a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Gente, regime disciplinar, regras de conduta, deveres, proibições. Normalmente, quem está sujeito a esse poder disciplinar da administração são os agentes públicos, por exemplo, os servidores públicos. Legal? Ponto importante é o seguinte, a depender do ato ilícito praticado por um servidor público estadual, né, que é o nosso foco aqui, a depender do ato ilícito que ele pratica, isso pode repercutir em várias esferas, em várias searas diferentes. Então imaginemos assim, gente, ó, um fiscal, o indivíduo é um servidor público, estadual, tá? Ocupa o cargo de fiscal ambiental, muito bem, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E ele, numa fiscalização de rotina, ele nota que aquele empresário, ele polui o meio ambiente. Então ele tem que atuar e autuá-lo. Imaginemos que aquele servidor estadual, fiscal do meio ambiente, ele solicite uma vantagem indevida para não atuar e não autuar lá o empresário poluidor. Muito bem. Vamos lá, gente. Essa ilicitude repercutirá na esfera criminal? É um crime contra a administração, é o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, estará sujeito a uma ação penal e a pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Só que essa mesma conduta também ela é um ilícito civil, porque ele provocou danos ao Estado, deixou de recolher uma multa, querendo ou não, ele provocou danos ao Estado. Ele também será condenado em sede de ação judicial a indenizar o Estado. Legal. E essa mesma conduta, ela caracteriza uma infração disciplinar. O que a própria administração pública faz? Instaurará um processo administrativo disciplinar e ele será, nesse exemplo, demitido. O que nos interessa nesse momento, gente, é a responsabilidade administrativa, tá, gente? Porque a responsabilidade penal e a responsabilidade civil serão apuradas e se darão em ações judiciais, tá? Legal? Mas, professor, não seria ilegal ele ser punido mais de uma vez pela mesma conduta? Não seria um bis in idem? Realmente, o bis in idem, o Brasil ele proíbe, nós somos signatários do Estatuto de Roma e o Estatuto de Roma proíbe o tal do bis in idem. O bis in idem é a punição do indivíduo mais de uma vez na mesma esfera pelo mesmo fato. Gente, nesse exemplo que eu dei, não há bis in idem, né? Não há bis in idem, não há ilegalidade, por quê? Embora tenha sido uma punição tripla, no meu exemplo, pelo mesmo fato, foram em esferas distintas, em searas distintas. Esfera civil, esfera penal e esfera administrativa. Não é bis in idem, não, tá? Eu insisto. Nos interessa, nesse momento, a responsabilização administrativa disciplinar. Legal. Vamos lá, gente, ó. A abrangência aqui da Lei Complementar 491. Gente, ela abrangerá
toda a administração pública direta e indireta do Estado. Gente, ela regulará o regime disciplinar da administração direta e indireta do Estado. Gente, só para relembrar, o que é a administração pública direta? A administração pública direta são os órgãos no Estado. O que é a administração direta estadual? São os órgãos do Estado, os órgãos do Estado. Então, por exemplo, no Estado, nós temos lá, dentro da pessoa jurídica do Estado, órgãos que formam o Estado. Os órgãos do Estado, eles integram a administração pública direta. Por exemplo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública é um órgão da administração direta do Estado, muito bem, que integra o Poder Executivo. E a administração pública indireta são aquelas entidades públicas que têm o quê? Autonomia financeira e administrativa. Gente, quais são as entidades públicas que integram a administração pública indireta? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então venham comigo aqui, vamos lá, gente, ó. Então, órgãos da administração direta. Na administração direta, nós sabemos que a administração pública centralizada, ela é formada pelos órgãos públicos do Estado. Órgãos públicos do Estado. Por exemplo, aqui, gente, ó, a Secretaria Estadual de Segurança Pública é um órgão público da administração direta do Estado. Legal. E na administração pública indireta, que é descentralizada, o que nós teremos? As famosas entidades públicas. Vamos colocar aqui, ó, entidades públicas, que são pessoas jurídicas que têm autonomia financeira e administrativa. Então vamos lá, as autarquias. As autarquias são entidades públicas que integram a administração pública indireta. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o DETER, o que é o DETER? É o Departamento de Transportes e Terminais, que, por exemplo, fiscaliza lá aqui em Floripa o terminal Rita Maria, é uma autarquia estadual. Legal. Fundações públicas, por exemplo, a Fundação Catarinense de Cultura, a FCC, Fundação Catarinense de Cultura, que administra, por exemplo, aquele teatro SIC, legal, que muitos conhecem lá na Agronômica. Agronômica, acho que é Agronômica. Temos aqui as empresas públicas, por exemplo, a EPAGRE é uma empresa pública estadual. E também temos as sociedades de economia mista, por exemplo, a Casan, por exemplo, a Celesc, tá, gente? Então, os agentes públicos civis dos órgãos públicos da administração direta do Estado e também das entidades que integram a administração pública indireta aqui no Estado, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, estão sujeitos aí a esse regime disciplinar instituído por esta lei. Beleza? Então esta é a abrangência aí da lei complementar em questão. Tudo bem? Legal. Então falamos aqui do poder disciplinar, falamos aqui da abrangência aqui desta lei. Gente, princípios. O que vocês notarão? Que esse regime disciplinar da lei complementar 491 está sujeito a alguns princípios, a alguns mandamentos. A saber, lá no artigo 2º da lei, ó. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade. Para um pouquinho, gente, legalidade, nós sabemos, né? Que a administração pública tem a sua conduta pautada em lei, ou seja, a administração pública só faz o que a lei manda, cuidado, hein? Não confundam legalidade para administração com legalidade privada, porque legalidade privada é muito mais light, o que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para administração pública não, só o que está na lei. Tanto que notaremos que essa lei complementar estabelece que quando uma autoridade tiver ciência de alguma irregularidade praticada no setor público, no serviço público, ela não tem escolha de acordo com a lei, ela deverá apurar esta irregularidade, tá? Então a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade, tem a conduta estribada em lei. Princípio da finalidade, gente. Qual que é a única razão de ser da administração pública? Qual que é a única finalidade que a administração pública deve perseguir? O interesse público. Interesse público primário e secundário. Interesse público primário do povo. Queremos menos impostos. E interesse público secundário do Estado. Queremos mais impostos. E aí, gente? Qual que é a única razão de ser da administração pública? O interesse público primário, o interesse público do povo,
Tanto que se a administração pública buscar qualquer outro interesse que não seja interesse público primário, haverá um desvio de finalidade, é um ato nulo. Legal, gente. Princípio da motivação. Galera, o que é motivar um ato administrativo? Até para garantir o controle social da atuação da administração pública, é fundamental que a administração pública motive os seus atos. Por exemplo, trazendo isso aqui para o regime disciplinar. Quando o Estado aplicar uma sanção disciplinar a um servidor, demiti-lo, suspendê-lo, enfim, adverti-lo, deverá motivar aquela sanção, narrando os fundamentos de fato, a infração supostamente praticada e os fundamentos de direito, os dispositivos legais que ensejaram a aplicação daquela sanção. Tanto que se for uma sanção imotivada, ela é nula. Legal. Vamos lá, gente, ó. Razoabilidade é bom senso, proporcionalidade é equilíbrio. Gente. Então é fundamental que o gestor público estadual, por exemplo, ao aplicar sanções disciplinares aos servidores estaduais, ele atue com bom senso, seja razoável, e atue com equilíbrio proporcional. Gente. Então, por exemplo, infração leve, suspensão, o número de dias mais próximo do mínimo. Infração um pouco mais grave, número de dias de suspensão um pouco mais próximo do máximo. Tanto que se a sanção ela é desarrazoada e também desproporcional, ela será uma sanção ilegal, tá, gente? E é bacana que o gestor público leve em conta tais princípios ao aplicar penalidades para evitar penas padrão, para que cada um seja punido na exata medida do que praticou, do que praticou. Vamos lá, gente. Princípio da moralidade. Gestor público, não escolha apenas entre o que é legal e ilegal, não escolha apenas entre o que é justo e injusto, mas principalmente entre o que é honesto e desonesto. Moralidade, o sentimento de não corrupção na gestão da coisa pública. Legal, gente, ó. Mas o quê? Impessoalidade, gestor público seja neutro, seja imparcial e impessoal. Primeiro viés desse princípio, proíbe que a administração pública trate iguais com desigualdade. Segundo viés, proíbe a promoção pessoal do agente público, tanto que em obras públicas, em bens públicos, em serviços públicos, é proibido que conste ali nomes, imagens ou símbolos que possam caracterizar uma promoção pessoal. Isso também é uma afronta à impessoalidade. Ampla defesa e contraditório, gente, super importante, tá? Esses princípios têm previsão constitucional, previstos onde? Lá no artigo 5º, inciso 55, LV da Constituição Federal. E esses princípios, eles são assegurados não só num processo judicial, mas também no processo administrativo. Contraditório, o servidor, no processo administrativo, nesse caso disciplinar, pode provar a sua inocência por todo meio de prova, desde que lícito. E ampla defesa é um direito do servidor público no processo administrativo disciplinar. Por exemplo, ter uma defesa técnica por advogado. É direito dele ter uma defesa prévia antes da punição, que seja oportunizada a sua manifestação. E também direito de recurso. Então, contraditório, meio de prova, meios de prova, meios lícitos de prova. Ampla defesa, direito a advogado, direito a recurso, direito a uma defesa prévia. Antes da prática do ato, uma oportunidade para que eu fale. Só um toque, tá, gente? Por mais que o servidor tenha direito a um advogado no processo administrativo disciplinar, o STF dispensa isso. Súmula vinculante 5, é dispensável advogado em PAD, em processo administrativo disciplinar. Legal. Gente, segurança jurídica é um princípio que também tem assento constitucional. O que ele busca? O que se busca com a segurança jurídica? A confiabilidade no Estado. Gente, a confiabilidade no Estado e, consequentemente, a segurança das relações jurídicas. Tanto que se a administração pública mudar de ideia na interpretação de uma norma, essa nova interpretação da lei por parte da administração pública terá efeitos para o futuro, para que se evite um caos social e para que se evite uma afronta à segurança jurídica.
Segurança jurídica, consequência deste princípio para a administração pública. Se a administração pública mudar de ideia interpretando a lei, nova interpretação da lei por parte da administração pública terá aplicabilidade para o futuro, não pode retroagir, até para que se não ocasione lá um caos social. Vamos lá, gente, ó. Princípio da razoável duração do processo, galera. Também tem previsão na Constituição, artigo 5º 78 da Constituição Federal. É um direito fundamental nosso que os processos judiciais e administrativos sejam rápidos, céleres. Muito bem. Princípio aqui do interesse público, para alguns é sinônimo aqui de finalidade, por quê, gente? Qual que é a única finalidade? Qual que é o único interesse público que a administração pública deverá perseguir? O interesse público primário, o interesse público do povo. E eficiência, galera. Mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Esses princípios, eles se aplicam a toda a administração pública, inclusive também na condução de um processo administrativo disciplinar. Legal. Vamos lá, gente, ó. Outro ponto importante, aquilo que eu disse eu repito, tá? Quando a autoridade tomar ciência de alguma irregularidade supostamente praticada no serviço público, ela não tem escolha. Ela tem o dever legal de apurar aquela irregularidade, instaurando um processo administrativo disciplinar competente. Gente, é um ato vinculado. Só para relembrar, quanto à natureza, como que o ato administrativo, né, que representa a administração pública, como que ele pode ser classificado? Ato discricionário e ato vinculado. Ato discricionário é aquele em que o agente público ele tem uma certa margem de liberdade para agir. Legal. E ato vinculado é aquele que ele não terá nenhuma margem de liberdade, a lei só prevê um caminho, um momento. Gente, nesse caso aqui é uma atuação vinculada, porque a lei é clara, a autoridade competente. Se você tiver ciência de alguma irregularidade supostamente perpetrada no serviço público, você não tem escolha. Você deverá apurar aquela suposta irregularidade. Tanto que se a autoridade for omissa ou para não vir nada, ela praticará, de acordo com a lei, pelo menos um crime de responsabilidade, tá, gente? E quem nos explica isso de forma clara e límpida é o artigo 3º aqui da lei. Vamos encarar aqui, gente? Artigo 3º, ó. A autoridade que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, pelos procedimentos previstos nesta lei complementar, assegurado ao acusado ampla defesa. Legal. Caso a autoridade não tenha competência legal para determinar a instauração do processo para apuração do fato, incumbe-lhe diligenciar junto à autoridade própria no sentido de que a providência se verifique. Quer dizer o quê, gente? Que nem sempre a autoridade já tem competência legal para determinar a instauração daquele processo administrativo disciplinar. Sendo o caso, ela deverá então comunicar isso à autoridade competente para que a autoridade competente o faça. Legal. Mediante solicitação à autoridade referida aqui no caput, ou seja, na cabeça aqui do artigo 3º, a apuração dos fatos poderá ser promovida por servidor de órgão ou entidade daquele, aliás, mediante solicitação da autoridade referida no caput, ou seja, a autoridade que tem competência para instaurar o PAD. A apuração dos fatos poderá ser promovida por servidor de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante a delegação de competência específica para tal finalidade, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir a apuração. Quer dizer o quê, gente? Em algumas situações, até para que se evite um tumulto e até para que se garanta uma apuração imparcial, a autoridade que teria competência para determinar a instauração daquele processo administrativo disciplinar, ela poderá delegar isso a um servidor de outro órgão ou de outra entidade, lógico, no âmbito do mesmo poder, até para que se garanta lá uma apuração imparcial e impessoal, mantida a competência para o julgamento, ou seja, a autoridade que tem competência para o julgamento será a mesma que a lei estabeleça, ok? Que a lei estabelecer. A autoridade competente
determinará a expedição de portaria. Gente, portaria é um ato administrativo que, nesse caso, designa a instauração de um processo administrativo disciplinar, tá? Então, a autoridade competente determinará a expedição de portaria de constituição de comissão que será previamente submetida ao respectivo órgão jurídico e após a Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Galera, então a autoridade que tem competência para determinar a instauração de um processo administrativo disciplinar para apurar eventuais irregularidades perpetradas no serviço público estadual, ela publicará ou fará publicar em Diário Oficial do Estado uma portaria, que é um ato administrativo, determinando a instauração do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, indicando a composição da comissão processante. Essa comissão processante é a comissão composta por servidores públicos que terá a incumbência de apurar a irregularidade, tá, gente? E essa portaria será analisada pelo órgão jurídico do órgão e depois pela Procuradoria-Geral do Estado, onde a PGE verificará se houve ou não o cumprimento das exigências legais. Até para evitar que no futuro esta apuração ela seja anulada pelo Poder Judiciário sob a alegação de que não foi observada a lei na apuração, né? Então, para que se garanta a lisura, a transparência do procedimento, é fundamental que, ao final da determinação da instauração, a Procuradoria-Geral do Estado ela verifique se realmente esta instauração ela obedeceu os ditames legais. E, por fim, eu já falei sobre isso, mas o artigo 3º, parágrafo 4º, ele fala isso aqui, ó. Incorrerá autoridade e responsabilidade administrativa caso constatada a omissão no cumprimento da obrigação das disposições deste artigo. Ou seja, gente, a autoridade que, por exemplo, deixa de instaurar o procedimento cabível, ela responderá administrativamente sem prejuízo da responsabilidade penal e também da responsabilidade civil. Legal. Vamos lá, gente, ó. Outro ponto importante. Em algumas situações, quando a autoridade competente apura aquela suposta infração disciplinar, o que ela nota? Que além de ser uma infração disciplinar, é também uma infração penal. Então, no primeiro momento, aquela comissão processante está apurando uma suposta infração disciplinar, supostamente praticada por um servidor estadual. Só que no decorrer da apuração, ela verifica, o buraco mais embaixo. Além de ser uma infração disciplinar, é também uma infração penal. Neste caso, a autoridade competente deverá comunicar o fato para, aliás, a autoridade, né, que apura o suposto ilícito disciplinar, a comissão processante, notando que também é um caso de infração penal, ela vai comunicar à autoridade competente. No caso, comunicará à polícia judiciária, por exemplo, que determinará, sendo o caso, a instauração de um inquérito policial, ok? E quem nos explica isso é o artigo 5º aí da Lei Complementar 491. Tá bem claro aqui, gente, artigo 5º, ó. A jurisdição disciplinar não exclui a comum. E quando o fato constituir crime ou contravenção, só para relembrar, o gênero é a infração penal, categorias crimes e contravenções, tá? Deve ser comunicado às autoridades competentes. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. É aquilo que eu falei, gente. É possível que um único ato ilícito praticado por um servidor estadual repercuta na esfera criminal, na esfera civil e também na esfera administrativa. Gente, são esferas independentes. O que a banca trará para tentar confundi-lo? Que quando o ilícito praticado por um servidor caracterizar também uma infração penal e também uma infração civil, é um dever do presidente da comissão processante sobrestar o feito, suspender o PAD e aguardar o desfecho da ação penal. Certo ou errado? Errado. O presidente da comissão processante do PAD na esfera disciplinar não precisa suspender o PAD, sobrestar o feito e aguardar o desfecho da ação penal, porque são esferas independentes, tá, gente? Apesar que essa independência é relativa, porque nós teremos duas situações em que, se o servidor público, estadual nesse caso,
for absolvido pelo mesmo fato na esfera penal, em algumas situações, isso impedirá a condenação civil e também a condenação disciplinar. Então venham comigo aqui, gente. Quem explica isso, é o artigo 6º e tem até o macete, o FINA. O que é o FINA? É um macete que sintetiza as duas absolvições penais que impedirão uma condenação civil e também uma condenação criminal. Gente, o FINA. Como assim FINA? Vem comigo aqui, ó. Fácil. Artigo 7º. Artigo 7º, tá? Não artigo 6º. Só para corrigir aqui, então. O artigo 7º, ele vai tratar do FINA. É um macetezinho, tá? São duas absolvições penais que impedirão a condenação nas esferas civil e também na esfera administrativa. Aqui, ó. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Quer dizer o quê, gente? Se na ação penal, o juiz da ação penal, ele absolver o servidor porque ele entendeu que o fato que lhe foi imputado não existiu, ou que o fato até existiu, só que não foi o autor ou partícipe, ou coautor ou acusado. Nestes casos, se o magistrado entender que o fato que lhe foi imputado não existiu, ou que, embora tenha existido o fato, não foi o acusado, o autor, coautor ou partícipe, gente, estas absolvições na esfera criminal pelo FINA impedem uma condenação na esfera civil e também na esfera disciplinar. Professor, e por que estas duas absolvições na justiça penal preponderarão sobre a justiça civil e também a justiça administrativa? Por quê, gente? No processo penal, nós temos o princípio da verdade real. Como assim verdade real? Já que uma condenação numa ação penal poderia privá-lo do seu bem mais valioso que a sua liberdade, o bicho pega, o juiz vai a fundo. Gente, ele vai a fundo, ele tem que se aproximar da verdade verdadeira, da verdade real. Ele não pode se contentar com a verdade formal. O que é a verdade formal? São as teses que as partes trazem. São as teses que as partes ventilam. Para acusação, sempre culpado, quase sempre, né? Para defesa, sempre inocente. Não. São verdades formais, são teses. No processo penal, o juiz tem que ir a fundo, tem que buscar a verdade real, o mais próximo da verdade. Resumo da ópera. Se numa ação penal onde o bicho pega, o magistrado se convencer que não houve o fato inexistente, o FI, ou que não foi você, na negativa da autoria, não é numa ação civil ou num PADzinho, né, com todo respeito ao PAD, que será provado o contrário, tá? Então, a absolvição pelo FINA na seara criminal impede a condenação na esfera civil e também na esfera administrativa. Só que a banca é do mal. O que a banca afirmará para tentar confundi-lo? Que se o servidor ele for absolvido na ação penal por insuficiência de provas, então o que a banca afirmará para tentar confundi-los? Que se o servidor público na ação penal, ele for absolvido por falta de provas, isso impedirá uma condenação na esfera civil e também na esfera administrativa. Errado, por quê, gente? A absolvição na ação penal por falta de provas não tem a força, não tem a robustez para impedir uma condenação em outra esfera. Faltaram provas, na esfera criminal, na dúvida em favor do réu, indúbio pro réu, tá livre. Só que nada impede, nesse caso, uma condenação na esfera civil e também na esfera administrativa, tá, gente? Então, a absolvição por falta de provas, ela não tem o poder, ela não tem o condão de impedir uma condenação na esfera administrativa e ou na esfera civil. Tudo bem, meus amigos? Eu paro por aqui, então. Beijo no coração, até o próximo bloco. Valeu!